Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria. Nesse segundo bloco, eu quero contar a vocês um fato que aconteceu no início das aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje. E esse artigo está no Jornal da Rainha da Paz, que é publicado lá em Belo Horizonte. Então, a história está com o título: Esta noite eles podem me tocar. Foram palavras de Nossa Senhora para os videntes. Então eu vou contar a vocês essa história verídica que aconteceu em 1981, que foi o ano do início das aparições, junho de 1981. E esse fato foi em agosto já, então junho, julho, agosto, já no terceiro mês das aparições de Nossa Senhora. Estava em agosto de 1981, um verão quente em todos os sentidos, já que o calor intenso se soma à efervescência que toma conta dos cérebros dos policiais comunistas, pois fogos acendem-se na colina das aparições e desaparecem quando se chega perto, sem deixar vestígios. Dizem que são fogos sobrenaturais, sinais dados pela Rainha da Paz. E a cruz do Križevak, que todos viram desaparecer e no seu lugar aparecer um grande fogaréu. Toda a aldeia só fala nisso. E os milicianos pensam: com que cara ficamos nós, os comunistas, com essa bomba que está estourando em nossa mão? Assim, a sua Nossa Senhora, eles disseram, a sua Nossa Senhora, dizem eles aos videntes, quer nos destruir? Apesar de ateus, eles estão certos, pensa o padre Ioso, sem nada dizer. Mais tarde ele vai compensar este silêncio. De qualquer maneira, ninguém consegue fazer calar os videntes, apesar de terem recebido ordem formal de declarar que não tinham visto nada, que tinham mentido de A a Z e de ficarem daí em diante de boca fechada. Nada adiantou. Visca é a mais forte dos videntes, intimada a permanecer na sua casa e a se fazer esquecer, ela sobe no seu telhado para proclamar as últimas mensagens da Rainha da Paz, ao nível de decibéis que todos conhecem. Não precisa de alto-falantes. Por nada no mundo ela se furtaria à missão que Nossa Senhora lhe confiou e aos 5 outros videntes. Os policiais guardam sua casa, não aguentam mais. Alguns deles se convertem ao ouvir a voz da mãe que traspassa o seu coração. Mas esses são logo deslocados e enviados para longe, para Zagreb, Sarajevo ou para a prisão. Como os videntes não se calam, os milicianos decidiram proibir a subida do povo ao monte. Cordões de isolamento foram colocados ao pé do pódromo, de maneira que as multidões não poderiam mais chegar lá em cima para as aparições cotidianas. A Virgem diz aos videntes: amanhã vou aparecer no campo de Gumo. Digam ao povo da aldeia que acompanhe vocês até lá. O sol de agosto ainda está bem alto no céu, quando por volta das 18h40 ela aparece aos seus filhos. Hoje diz: todos que quiserem podem tocar-me. Mas responderam os videntes: como as pessoas podem tocá-la, se eles não a veem? Tragam-nas vocês mesmos até mim, assim elas poderão me tocar. É uma novidade. Os videntes pasmos obedecem. Explicam ao povo o presente que Nossa Senhora lhes propõe e ajudam um a se aproximarem dela. Num espanto, maravilhadas, guiadas pelos videntes,
As pessoas colocam a mão no ombro da Virgem, no seu véu ou em seus braços. Cada um sente sua presença inteiramente real, sem todavia vê-la ou ouvi-la. Alguns chegam a sentir calor no contato, outros frio, outros ainda algo como uma corrente elétrica, indefinível. É uma emoção inesquecível. Enquanto se desenrola esta cena, os videntes notam que manchas começam a aparecer nas roupas da Santa Virgem. Aos poucos as manchas se ampliam, de maneira que o vestido vai se tornando sujo. E uma grande tristeza apareceu no rosto da Rainha da Paz. Os videntes ficam confusos. Mãe, o seu vestido está todo sujo. São os pecados dos que me tocam, responde ela humildemente. Como crianças, os videntes são radicais. Além disso, são croatas e amam a sua rainha. As coisas de Deus são santas, nem pensar em sujá-las. Parem de tocar em Nossa Senhora, gritam para o povo. Parem! Foi quando ela falou-lhes muito seriamente da confissão, da necessidade de confissão para cada um. Nossa Senhora disse: não há ninguém na terra que não tenha necessidade de confessar-se, pelo menos uma vez por mês. E um homem gritou da multidão: vamos todos confessar para nos purificar. Naquela noite, uma onda de pessoas invadiu a paróquia. Uma onda tão grande que o Padre Oso não sabia mais o que fazer. Apelou então aos seus confrades das aldeias vizinhas para ajudar a atender às confissões. Naquela noite, a misericórdia fluiu em abundância. A demonstração de Nossa Senhora, brilhando pela sua simplicidade, tocou os corações de seus filhos profundamente. Desde então, desde aquele dia, Medjugorje se enche de pessoas que procuram o perdão, dando à aldeia o nome bem merecido: Medjugorje, confessionário do mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu já estive em Medjugorje várias vezes e vejo essa multidão de pessoas se confessando no meio das praças, na igreja, onde tem umas casinhas que se pode confessar, mas é uma multidão de pessoas recorrendo à confissão para receber o perdão de seus pecados. Vamos atender a esse pedido de Nossa Senhora. Vamos ser também inflamados pelo seu amor e vamos nos confessar pelo menos uma vez por mês. Nós vamos fazer uma pequena parada, mas logo, logo nós voltaremos com o terceiro bloco do nosso programa Caminhando com Maria.